Bom, diagrama de comando são os diagramas utilizados aí para representar os circuitos elétricos que a gente tem que montar e que são utilizados na indústria para ligar, desligar motor, transformador, resistência, o que vocês imaginarem dentro da indústria, tá? Então, esses componentes aí, esses diagramas que vocês estão vendo, são separados basicamente em dois tipos, tá? Na verdade é o seguinte, não é que são dois tipos, é que dentro do mesmo diagrama, a gente tem duas partes. Quais são essas duas partes? Tá aqui embaixo, ó, força e comando. Essas duas partes constituintes do mesmo circuito elétrico é que vão fazer o funcionamento do circuito como ele deve ser, como ele deve executar, certo? Do jeito que ele deve fazer. Não tem como separar uma da outra, porque as duas são dependentes, certo? Então vamos lá. Circuito de força e comando são as duas denominações, a gente tem que aprender o que eles fazem. Primeiro, circuito de comando. O que é um circuito de comando, gente? O circuito de comando é o circuito mais simples não, perdão, é o circuito mais, que tem menos corrente circulando, geralmente, porque nele executam-se as lógicas que fazem o equipamento funcionar da maneira que ele funciona. Ou seja, se você tem um motor que liga e vira para um lado, vira para o outro, faz isso, faz aquilo, essa lógica que os motores têm e que elas fazem, ela vai ser ditada pelo circuito de comando, tá? Então, o circuito de comando, numa analogia, fazendo com o corpo humano, seria como se fosse o cérebro, tá? O diagrama de comando executa as coisas e faz as coisas funcionarem da maneira que tem que funcionar, ok? Vocês não vão ver, por exemplo, num diagrama como esse aqui do lado, diagrama de comando, muita corrente circulando, porque não é a função, né? O diagrama de comando, a ideia dele é que a gente tenha um baixo nível de corrente e seja apenas sinal para fazer com que o contator ligue, para fazer com que a lâmpada ligue, para fazer a lógica do circuito funcionar da maneira que funcione. Mas, por exemplo, no comando, o motor não vem, tá? Já a força, que, por exemplo, a gente tem um diagrama de força. Tá meio estranho aqui a nomenclatura dele, mas, enfim, né? Esse aqui é o diagrama de força. O diagrama de força faz o quê? Basicamente, ele é a parte bruta do circuito elétrico. É ele que conduz os altos níveis de corrente ou o valor de corrente mais elevado que vai fazer com que a carga se movimente, por exemplo, tá? Então, esse disjuntor aqui, esse contator, esse relé de sobrecarga, eles estão em série aqui com a alimentação que vem para o motor. Então, esse circuito de força que vocês estão vendo aqui faz um motor elétrico industrial funcionar, tá? Então, toda vez que vocês pensarem num diagrama de força, vocês têm que pensar num diagrama que vai fazer com que o maior nível de corrente dentro do nosso projeto, ou os maiores níveis de corrente, se movimentem. Então, toda vez que vocês pensarem numa máquina, tudo que estiver fazendo força, a energia que chega nisso que está fazendo força é o diagrama, é a parte de força do nosso diagrama, tá? E o que faz aquele motor funcionar do jeito que aquele motor funciona, por exemplo, tem que ligar agora, desligar depois, ligar depois, enfim, o que pensa ou o que manda naquele circuito de força para ele executar a lógica que ele executa é chamado de circuito de comando, tá? E os dois atuam em conjunto, beleza? A gente tem o diagrama de comando, o diagrama de força, eles atuam em conjunto. Então, o comando manda a força executar alguma coisa. Se a força, por exemplo, perceber que o motor está sobrecarregado, tem lá um relézinho chamado relé de sobrecarga, que vai desligar o comando, entendeu? Então, é tudo correlacionado. Até agora, vocês entenderam tudo certo? Sim, tranquilo. Tranquilo? Tá? Não, beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper. Continuando, então. Aqui, agora a gente vai aprender já a falar sobre os dispositivos. Por que eu falei para vocês primeiro que a gente tem circuito de comando e a gente tem circuito de força? Porque é o seguinte, eu preciso que vocês saibam a diferença dos dois para falar que existem componentes que vão estar no comando e existem componentes que vão estar na força, tá?
Isso é imprescindível para mim, porque vocês não podem ficar com esse tipo de dúvida depois. Então, nos diagramas que a gente vai ter, a gente tem a separação entre dispositivos de comando e sinalização e dispositivos de proteção e seccionamento. Genericamente, dispositivo de comando e sinalização fica no comando, como o próprio nome diz. E os dispositivos de proteção e seccionamento geralmente estão na força, aonde carrega a energia lá para a carga que vai estar sendo ligada. Por exemplo, um motor fazendo uma partida qualquer, que vocês imaginarem. Então, ali a gente tem o quê? Fusíveis, disjuntores, relé de sobrecarga, contator, chave seccionadora, tudo isso está no diagrama de força. E os dispositivos que ficam no diagrama de força são esses dispositivos de proteção e seccionamento, tá? Vamos aprender agora, então, sobre os dispositivos de comando. Esses dispositivos de comando são esses equipamentos responsáveis por fazer a interface com o usuário final. Por exemplo, só antes de eu continuar, algum de vocês aqui trabalha na indústria? Acho que eu já perguntei isso, eu acho que tem gente que trabalha. Eu presto serviço no manutenção de máquina. Então, assim, a gente tem gente que trabalha na indústria. Toda vez que vocês vão interagir com o ambiente, com algum equipamento, eu dou certeza que vocês fazem o uso de algum desses equipamentos aqui. Porque eles são equipamentos que eles são para fazer a interface com o usuário mesmo. Por exemplo, uma botoeira é botão para você pressionar e para fazer enviar comando lá para o sistema. Isso aqui fica no circuito de comando. Uma botoeira de emergência, ela é para parar o processo em caso de emergência, está no comando. Pedaleira, que você pode utilizar para fazer o equipamento funcionar, comando, enfim. Todos esses componentes que vocês estão vendo aqui são componentes de comando, que vão ser utilizados para se fazer uma interface do meio, ou inclusive do ser humano, com a máquina, tá? E não deve, nesse dispositivo de comando, passar um alto nível de corrente, né? O comando não vai passar um alto nível de corrente. Então, mesmo que esse botão aqui, por exemplo, ligue o motor, a energia que chega ao motor não passa por aqui. Isso tem que ficar bem claro, tá ok? Aí, nós temos que aprender uma lógica muito importante, muito interessante, que é um dos pilares para a gente entender um circuito elétrico, tá? Qual que é um dos pilares? A gente tem que entender que circuito elétrico basicamente tem contato aberto e contato fechado. Isso daí é a base de toda a eletricidade que a gente vai trabalhar na área industrial. Significa falar para vocês o seguinte, basicamente um contato só pode estar aberto ou só pode estar fechado, tá? E aí, tendo essa nomenclatura, a gente vai ver no meio industrial escrito NA, contato normalmente aberto. O que significa ser um contato normalmente aberto? Imagine que o meu celular, que está aqui na minha mão, seja um equipamento que tenha um contato. Se esse celular não estiver sendo acionado, por exemplo, o contato é aberto se ele for normalmente aberto. Na hora que ele sai da posição dele, que seria a posição de repouso, ele vai sair da condição normal dele e vai ir para a condição anormal, entre aspas, tá? Que é a outra. Então, se um contato está aberto, na hora que eu aciono o componente, o contato fecha. E exatamente o contrário acontece. Se um contato fechado é acionado, por exemplo, o componente tem um contato fechado, na hora que você aciona, o contato abre. Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui no equipamento. Espera aí. Vocês estão vendo esse componente azul na minha mão? Fim de curso. Fim de curso, tá? Esse equipamentozinho aqui tem contato aberto e fechado. Aqui em cima é onde ele é acionado. Alguém está com o áudio aberto, por favor, feche. Então, aqui, ó, esse equipamento aqui, do jeito que ele está, desse jeito aqui, ele não está acionado. Então, se ele tiver um contato aberto, normalmente aberto, esse contato vai estar, obviamente, aberto, e o fechado vai estar fechado. Alguém vem aqui e aciona, o contato que é normalmente aberto, fecha. E o contato que está normalmente fechado, abre, tá?
soltou, voltou para a posição original. Então, normalmente significa a condição do contato quando o equipamento está em repouso. E aí a nomenclatura NA e NF, que é a abreviação. Só que tem um detalhe. Pode ser que vocês peguem isso em inglês. Então, vai acontecer, às vezes, de estar escrito no NA, NO. Tá? Deixa eu até escrever aqui. Aqui, ó. N. Vou aumentar o tamanho da letra, né? Então, vocês não vão ver. NO. Normally open. Ou pode ser que ele seja também NC. Normally closed. Essas aí são as nomenclaturas que a gente utiliza em inglês. Normalmente fechado, em inglês é NC. E em português é NF, né? Normalmente fechado. Normalmente aberto é NA, português, NO, inglês. Tá aí, tá ok? Bom, para mim tá tranquilo. Beleza. Vou continuar então, tá? Aí aqui a gente tem outra parte. Essa parte que vocês estão vendo é a questão da simbologia. Contato aberto ele é representado para um lado, contato fechado ele é representado para o outro. E a numeração é padrão. Toda vez que vocês tiverem um contato aberto que ele for de lógica, não outras coisas, ele vai ter a numeração 3 e 4. E toda vez que você tiver um contato fechado, você vai ter a numeração 1 e 2, tá? Aí, por exemplo, quando esse contato sai da condição original, ele fecha, tá vendo aqui, ó? Quando esse contato sai da condição original, ele abre. Acho que até aqui tá tranquilo, né? Então, 3 e 4, contato aberto, 1 e 2, contato fechado. Continuando, então. Existe ainda também os contatos que são contatos de ponto comum. Como que funciona esse contato de ponto comum? Você tem um ponto aqui que ele é referência, ele vai servir de base, e aí aqui você tem um comutadorzinho. Esse cara aqui, ou ele fecha para cá, ou ele fecha para cá. Na posição normal, ele está fechado para cá. Na posição anormal, entre aspas, né, que é quando ele é acionado, ele vem para esse lado de cá. Então, esse aí é só um outro tipo de contato, tá? Oi. Marlon, tem alguns relés que já tem esse contato, vamos falar que trabalha por pulso, se você der um pulso ele fecha, se der um pulso ele abre ou não? Tem um equipamento chamado relé de pulso que faz isso, tá? Botoeira normal não faz, mas tem um equipamento chamado relé de pulso que ele é para isso, inclusive. Beleza, obrigado. Tá? Deixa eu só mandar uma foto desse fim de curso lá no grupo de vocês, para vocês verem a numeração dele ali, ó. Se bem que a numeração dele não está completamente correta, então eu não vou nem mandar, não. Então vai acabar confundindo a cabeça de vocês. Bom, continuando aqui. Aí tem mais uma coisa agora. O que a gente tem que pensar? Dentro de um contator, é possível, por exemplo, ter mais contatos abertos e mais contatos fechados, ou seja, ter 2 contatos abertos, 3 contatos abertos em um mesmo contator. Até uma botoeira, você pode emendar um monte de contato auxiliar na traseira dela e encher de contato. Sei lá, você pode colocar 4, 5 contatos fechados atrás de uma botoeira de pulso, certo? Isso daí faz o quê? Isso daí vai fazer com que a gente tenha muitos contatos repetidos para fazer funções diferentes. Mas tem um problema. Como que eu vou separar qual que é o primeiro contato fechado do segundo contato fechado do terceiro contato fechado? Entenderam? Para isso, a gente tem a questão da numeração sequencial, tá? Então, todo contato vai ter o primeiro número aqui, ó, primeiro número com a posição e o segundo número com a função. Por exemplo, esse aqui é o primeiro contato e ele é aberto. Então, o número de sequência é 1, porque ele é o primeiro contato. E o número de função que acompanha ele, 3 e 4, que é de contato aberto. Esse próximo aqui, por exemplo, a gente tem, ele é o segundo contato. Então, o primeiro número é o número 2, porque ele é o segundo contato. E o segundo número dos 2 campos aqui é 1 e 2, que é de função fechado. Então, toda vez que você tiver um contato de lógica, dentro de um mesmo componente,
tá? Mesmo componente, por exemplo, mesmo fim de curso, mesmo contator, qualquer coisa do tipo. Você vai ter sempre 2 números para identificar os contatos de loja, tá? 2 números para cada contato. O primeiro número é a posição do contato. Então, por exemplo, se aqui é o primeiro contato, o número 1. O segundo número, número 2. O terceiro número, número 3. Por aí vai. E aí, a segunda posição na numeração, a gente vai lá e coloca a função. Se o primeiro contato, por exemplo, é aberto, 3 e 4. Se o primeiro contato fosse fechado, qual que seria a numeração? 1 e 2. Aí formaria o quê? 11 e 12. Não é? Isso. Bom, então vamos fazer um teste para ver se vocês estão entendendo realmente certo isso daqui. Vou parar a apresentação aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver o meu quadro, tá? Deixa eu ver aqui. Então, vou colocar aqui. Gente, vocês estão conseguindo ver o desenho? Ah, só sobe um pouquinho o vídeo para cima, um pouco mais para cima, por favor. Aí, agora tá bom. Dá para ver melhor? Tá, agora ficou bom. Tá. Então vocês estão vendo os contatos aí, né? Imaginem que esses 4 contatos são de um mesmo componente. Fazendo a pergunta para vocês. Se esses contatos são do mesmo componente, qual é a numeração que eu vou colocar neles? Espera aí, antes de vocês me falarem. Deixa eu ver alguém aqui para me responder. Mouse parou em cima do Lucas Antônio. Lucas Antônio, qual que seria a numeração desse contato aqui, ó? Considerando que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto. Peraí. Segunda numeração? Oi? 1, 2, 3. Ó, pensa comigo. Esse aqui é o primeiro contato, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. E ele é fechado. Qual é a numeração que eu coloco nele? 5 e 6. 5? Por que 5 e 6? Ah, não, peraí. O primeiro é 1. Não, peraí. 3, 4, 1, 2. Não. 7, 8. Não. É. Ó, vamos lá. Esse cara que eu vou fazer na ordem aqui, porque eu acho que vocês não entenderam. Tá? Esse cara aqui é o primeiro contato, não é? Fechado. Seria 1 e 2. Ah, não, mas calma, vocês estão confundindo coisas. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que imaginar, são 2 campos Quem tá de gravando o vídeo aí ou só comigo? numeração. Tá travando aí, gente? Eu também não tô conseguindo ver o vídeo não. Não tá conseguindo. Tá, peraí. Não, pra mim aqui tá tranquilo. Vocês não estão conseguindo ver. Pra mim tá bem pronto, tá? Dá pra ver. Pra mim aqui agora voltou. Eu só saber se é a sua ou se é aqui em casa, porque a minha tá travando. Tá, se não tá travando para todo mundo, pode ser a internet, entendeu? Se eu estiver travando para todo mundo e ninguém estiver conseguindo ver, é por causa da internet daqui, realmente. Mas Não tá aparecendo pra mim não, pessoal. não tá aparecendo o vídeo? Não, tá só o nome, seu nome e uma letra M. A tela escura e a letra M com seu nome. E aí? Tô aparecendo? Agora apareceu pra mim. Tá. É bug do coisa. Eu fechei minha câmera e abri de novo. E aí, vocês estão me vendo? Pra mim aqui agora tá normal. Tá. Agora eu tô te vendo agora. Gente, quando acontecer isso, vocês me avisem, por favor, tá? Porque isso aí parece que é um bugzinho do Google mesmo. Mas vocês estão conseguindo ver que eu coloquei 2 quadrinhos ali, ó? Sim.
O que vocês têm que entender? Esse primeiro negócio aqui, ó, indica para mim a posição do contato. Esse contato aqui é o primeiro contato. Se ele é o primeiro contato, que número que eu vou botar aqui? 1, 1. Certo? Certo. E esse contato aqui ele é fechado. Então, que número que eu vou colocar na sequência aqui? 2. 1 e 2. 1 e 2. Então, ó, 1 e 2. 1 e 2. Ah, tá. Entendi agora. Porque esse aqui 11, é a 12. função. Tá? Esse aqui é a função, esse aqui é a posição. Deixa eu passar o sinal aí. Agora vamos lá. Esse cara aqui, ó. Primeiro número vai ser o quê? 2. 2. 2. E aqui vai vir o quê? 3 e 4. 3 e 4. Agora vamos lá. Aqui. 3. 3. E aqui vai vir o quê? Vamos ver se vocês entenderam. O que vai vir aqui? 1 de novo? 1 e 2. 1 em cima e 2 embaixo. E aqui embaixo? 3 e 2? 3 e 2. Exatamente. Vamos ver aqui. Aqui em cima, o que eu escrevo? 4. 4 e 3. 4 e 3. E aqui? 4 e 4. 4 e 4. 4, 4. Acho que agora vocês entenderam, né? Eu entendi, mano. Vou colocar mais um contato aqui, ó. E aí? Cinco e 1. 5 e 1. 5 e 2. 5 e 2. Isso aí, gente. Não tem erro. Aprendeu o jeito que faz essa numeração, agora é só fazer. Só que você tem que imaginar, tá? Que esses contatos todos aqui, ó, são de um mesmo componente. Tipo assim, imagina que isso aqui está tudo dentro de um contator. Certo? Aí sim a gente está imaginando aí certinho. Ficou alguma dúvida nessa parte? Não? Alguém quer anotar? Pra mim não. Tudo certo? Então, beleza. Então, vamos continuar. Vamos lá. Próxima parte, então. Voltando para a aula. Deixa eu apresentar a minha parte aqui. Todo mundo está conseguindo ver a minha apresentação? Tá. Tá, né? Aqui normalizou, tá? Pra mim tá de boa. Beleza, então. Continuando. Aí, junto do contato, sempre vai ter um desenho, tá? E esse desenho vai indicar o que o contato faz. Normalmente vai ter algum desenho do lado. Então, por exemplo, uma botoeira sem retenção, que é aquela que você pressiona ela volta, ela vai ter esse desenho aqui, ó. Tipo um Ezinho aqui, né? Se for uma botoeira sem retenção, por exemplo, uma chave seletora, tem esse negocinho aqui que parece uma borboletinha. Chave, né? Virando. Aí aqui, ó, essas bolinhas significam fim de curso, tá? E quando você tem um equipamento que ele não tem especificação do que ele é, ele vem assim, ó, sem nada, só o contato. Aí ele é chamado de contato auxiliar. Pode ser que também você tenha um contato com relé de sobrecarga, tá? Ou de outras coisas. Na verdade, qualquer componente do ambiente industrial tem uma simbologia padrão. A simbologia que a gente segue é a simbologia da IEC, que é o Instituto Internacional, International Electrotechnical Commission, falei em inglês agora, mas significa Comissão Internacional de Eletrotécnica.
eles definem as regras dessa área de eletricidade, o que deve ser seguido e o que não deve ser seguido, tá? Então, o padrão de simbologia é deles. Claro que tem muita gente que fura essa regra e faz o desenho do jeito que quer, né? Faz o desenho com padrão antigo, padrão que não existe, padrão de outro país e por aí vai. Mas existe sim um padrão que a gente segue, ok? Vamos lá. Aí agora a questão de cores, identificação de cor. Essa identificação de cor ela é muito importante, mas muito importante, porque se vocês forem fazer o uso ou fazer o desenho não, a montagem de algum quadro, vocês não podem só fazer as coisas conforme o gosto de vocês. Por que eu falo isso? Você não pode, por exemplo, querer fazer que a botoeira de liga seja azul. Na verdade, sendo bem sincero, se o dono da empresa falar que sim, você faz, né? Mas não é o padrão. Para uma questão de boas práticas industriais, existem padrões a serem seguidos. Então, por exemplo, qual que é a cor padrão para botão de liga, botão de desliga? É aqui, ó, verde ou preto. E para botão de desligar? Vermelho. Tá? Amarelo e azul e branco tem outras funções. Mas o importante é que vocês saibam que existe sim uma padronização. Pode, de novo, vou repetir, pode ter fuga a essa regra? Sim, acontece muito fuga a essa regra. Porém, não é indicado que seja feito isso, ok? Continuando então. E as lâmpadas também têm padrão a ser seguido, tá? Então, qual que é o padrão das lâmpadas? Aí, vermelho é condições anormais, perigo, alarme. Amarelo, atenção, cuidado. Verde, condição de serviço segura. E aí, entra numa discussão. Por quê? A gente tem a NR10 que fala que a cor vermelha deve ser utilizada para condição insegura de funcionamento para quem está operando. E a cor verde deve ser utilizada para condição segura de operação. Então, significa falar, eu já vi esse debate, né? Inclusive, significa falar o seguinte, que quando você tem uma máquina que ela está ligada, porém não está rodando, por exemplo, o motor, fica a luz verde ligada, só para dizer que o equipamento está ligado, está pronto para operar, mas não está rodando, né? E quando você quer dizer que o motor está rodando, aí você vai estar entrando numa condição que é insegura. Se a pessoa for entrar lá na máquina, mexer na máquina, mas ela vai se machucar. Aí é a cor vermelha que deve ser utilizada, segundo essa interpretação. Mas tem muita gente que faz exatamente o contrário. Quando a máquina está desligada, é lâmpada vermelha, quando a máquina está ligada, é lâmpada verde. Eu garanto que vai ter gente que já viu desse jeito aí. Alguém tem alguma coisa para contribuir nesse sentido? Eu já vi muitos assim, mas. E realmente acontece muito trocar também. Muita gente não segue a norma. Isso é problema, né? Isso é um problema porque existe um padrão, mas é um padrão que nem todo mundo segue. E aí já viu, né? É um negócio que fica naquela. Foi dada a regra, mas não necessariamente é seguida. Mas nesse caso aí é porque existe uma divergência entre duas regras que a gente tem vigente no Brasil. Então, eu vou usar o meu bom senso aqui. Usa o que for o padrão da empresa que você trabalha nesse caso. Se a sua empresa trabalha verde ligado, vermelho desligado, em tudo, não tem o que fazer, você tem que seguir esse padrão, tá? Mas o que eu aprendi, segundo as técnicas de segurança aqui, é que se deve utilizar a lâmpada vermelha para a máquina quando ela estiver ligada e rodando, e a lâmpada verde quando a máquina estiver ligada e parada, porque verde é condição de segurança, vermelho é condição de, atenção, pode ter algum tipo de problema, entendeu? Essa é a interpretação passada por nós, ok? Continuando então. Aí agora a gente vai falar de dois equipamentos que são muito utilizados no ambiente industrial. Na real, não é que é muito utilizado, é que é obrigatório o uso. Não existiria possibilidade de ter energia elétrica na casa de vocês se não fossem esses caras aí, os dispositivos de proteção, fusível e disjuntor. Não tem jeito. Não tem jeito porque se não tivesse isso daí, não tinha como, por exemplo, você na sua casa fazer uma manutenção. Acontece problema e a gente sabe que acontece. Não sei se vocês são eletricistas aí, já fazem instalações na casa de vocês, mas pode acontecer acidente.
né? Eu mesmo já fiz coisa que fez curto, porque, enfim, já aconteceu. E esse tipo de coisa, ele tem que ficar restrito à minha casa. Se não existir um disjuntor, por exemplo, um fusível, alguma coisa do tipo protegendo a minha casa, toda vez na cidade que alguém fizesse algum curto-circuito ou desse algum problema em algum equipamento, ia estragando tudo até algum fio arrebentar, entendeu? Então, não tem possibilidade de ser distribuída a energia para ninguém se não tiver dispositivo de proteção. Então, basicamente, desde que começou a entregar energia para as pessoas, para uso comum, já veio com o dispositivo de proteção, que o mais antigo conhecido é o dispositivo fusível, né? Não sei se na casa de vocês já utilizaram fusível, se já tinham, já tiveram, tudo mais, mas em casas mais antigas é possível encontrar ainda, né? A casa da minha sogra, por exemplo, ela é um pouco mais antiga, né? Quando eu cheguei aqui em Goiânia, ela ainda conservava a instalação elétrica do padrão que era antigamente. Então, tinha lá uma chave faca e um fusível. Se for olhar que nem aqueles do Chaves, por exemplo, né? Tava lá, porque a casa era muito antiga, era do Fundação de Goiânia, então, né? Fazer o quê? Mas, hoje em dia, já tá com um disjuntor lá certinho. Mas é assim, que nem eu tô falando, não teria energia na casa de vocês, não teria distribuição de energia se não tivesse o dispositivo de proteção, né? Que hoje em dia o mais usado é o disjuntor para consumo, para aplicações gerais. Bom, vamos entender como que eles funcionam. Primeira coisa que vocês têm que entender, eu estou falando sobre dispositivo de proteção. Isso que vocês estão vendo aí não é dispositivo de proteção. Isso daí é dispositivo de seccionamento. O que significa isso aí? É um dispositivo que serve a abertura e fechamento de circuito, mas ele não protege, tá? Isso aí são seccionadores, esses dois equipamentos que vocês estão vendo aí. Então, não confundir, tá? Proteção é proteção, abertura, seccionamento é outra conversa. Aí, um fusível é esse carinha aí. Tem de tudo que é tipo, tem de tudo que é jeito, tem grande, tem pequeno, mas todos eles são basicamente a mesma coisa. O que é um fusível? Duas peças de metal, que são onde vai conectar o sistema elétrico. Um invólucro, esse invólucro aqui por acaso é de cerâmica, que ele envolve o sistema que está aqui dentro. E aqui dentro o que tem? Tem um material que ele é isolante e tem um elemento condutor chamado de elemento fusível. Ou seja, vocês podem imaginar aí que tem um fio saindo aqui para cá, tá? Passando aqui no meio. E tem uma terrinha aqui. Uma terrinha não, é uma areia. Acho que é areia de quartzo, inclusive, tá? E o que acontece? Quando você passa com muita corrente saindo daqui até o outro ponto, o elemento fusível que está aqui no meio, que é o equipamento de proteção, ele vai romper. Rompendo, ele vai formar um arco, esse arco vai passar por essa areia que está aqui dentro, vai cristalizar ali naquele ponto de curto-circuito e vai formar isolação. Então, é para isso que serve a areia de quartzo nesses fusíveis aí. Mas, resumão, é um filamento que ele é projetado para funcionar até certa corrente, passou daquela corrente, ele rompe. Tá? Eu costumo fazer uma gracinha com meus alunos que provavelmente o primeiro fusível surgiu quando a primeira pessoa fez um curto-circuito em algum lugar. Porque se você fizer um curto-circuito em algum lugar e não tiver proteção, vai chegar a algum ponto que algum fio vai estourar. Isso é certeza. Algum fio vai esquentar, vai derreter e não vai deixar mais passar energia. Vai funcionar como se fosse um fusível. A diferença de um fio que derrete quando ocorre um curto-circuito para um fusível é que o elemento fusível ele é calculado com material feito certinho para desarmar em certa posição. Mas é basicamente o mesmo princípio de quando um fio você faz curto-circuito nele e ele derrete, tá? Aqui, ó, outro exemplo de fusível. E aqui eu costumo também pegar no pé. Eu aposto que aqui nessa sala, assim como toda a turma que eu dou aula, tem alguém que já fez estação de ar-condicionado, alguma coisa do tipo. Tem um fusívelzinho desse daqui nessas placas de ar-condicionado. Direto, tem aluno que fala para mim que vai lá e troca esse fusível aqui e faz uma manutenção no fusível. Manutenção, o que o cara faz? Pega, emenda o fiozinho desse lado aqui, põe aqui, passa retinho aqui, põe do outro lado e acha que descobriu a bola, né? Descobriu a roda, né? Gente, não preciso nem falar
que se você colocar um fiozinho daqui para cá, não é a mesma coisa que esse material que está aqui, porque por mais que isso pareça um fio, não é. Isso aqui é chamado de elemento fusível, tá? Então, ele é projetado, calculado, teve engenheiro lá que calculou tudo mais, botou em laboratório para fazer ele desarmar certinho. Não é o Zé da esquina passando um fio que ele não tem nem ideia do que é feito, que vai fazer com que a proteção funcione do mesmo jeito, tá? Então, fusível tem um problema. Estragou, joga fora. Não tem reaproveitamento de fusível, ok? Tá entendido? Até agora, tá tranquilo? Sim. Alguém já fez essa gracinha aí de emendar com fio? Não. Agora ninguém fez. Isso que é o ruim da aula, da aula que não é presencial. Ó, quando eu falo isso, eu olho para a cara dos caras que começam a rir, eu já sei que o cara fez. Nessa hora não tem como olhar para a cara de vocês e ver que vocês fizeram e não estão querendo falar. Bom, vamos continuar aqui. Então, esse aqui é um outro desenho de um outro modelo de fusível, que é chamado fusível NH, mas esse fusível NH aqui, ele é para a área industrial, também é um pouquinho maior, mas a ideia dele é a mesma. Tem 2 conectores metálicos dos lados, e aqui passa um negócio que é elemento fusível, que na hora que a corrente aqui passar muito elevada, ele vai romper, e ele vai soltar um pininho aqui que vai indicar que o negócio sobrecarregou. É um desenho daquele lá. Esse aqui é um desenho de outro fusível, que é chamado fusível tipo Diazed ou tipo D. Aqui, código de cor dos fusíveis, vocês não têm que decorar isso, porque, né, ninguém precisa decorar esse tipo de coisa. Sendo bem sincero, esse tipo de fusível aqui usa muito pouco hoje em dia na indústria, tá? Geralmente, quando vai usar, usa mais desse tipo aqui, ó. Fusível aqui chamado fusível NH. E aqui vem uma coisa que tem que ser bem entendida também na hora que vai trabalhar com o fusível. Seguinte, nada é instantâneo nesse mundo, tá? Assim, falei errado, né? A luz é instantânea. É instantânea? Não, né? Enfim, tem debate que vai longe aí na parte de física. Mas falando de fusível, vamos falar de fusível dentro do nosso nível de conhecimento, não vamos expandir muito numa física mais complexa, mas fusível não é instantâneo. Fusível, ele tem um tempo que ele demora para romper. E esse tempo vai depender do tipo do fusível que você vai ter, certo? Você pode ter um fusível que é um fusível retardado, ou um fusível que, por exemplo, é um fusível ultra rápido. E retardado não é pejorativo, é questão de retardo de tempo mesmo, tá? Ele demora um tempo para fazer a atuação. E o fusível ultra rápido é o fusível que ele faz a ação muito rápido, mas mesmo assim não é instantâneo. Independente do fusível que você tiver, galera, que vocês tiverem, gente, o fusível ele vai desarmar dentro de um certo tempo com uma certa corrente. Eu não sei se está dando para ver, mas eu vou mostrar. Está escrito aqui em vermelho, né? Essa linha que está passando aqui, ó, até lá embaixo, é uma linha que mostra para a gente o comportamento do fusível de 25 amperes, dependendo do tempo que uma certa corrente vai passar por ele. Assim, a gente pode perceber que um fusível de 25 amperes suporta até 100 amperes, mas por 3 segundos sem romper. Depois disso, ele rompe, tá? E quanto maior a corrente, mais rápido o negócio desarma. Por exemplo, se eu colocar 200 amperes aqui, ó, 200 amperes bate em mais ou menos uns 200 milissegundos, tá? Não fiz uma medição muito, assim, apurada, mas não, 200 não dá 200 não. Dá uns 150 milissegundos, tá? Então, uns 150 milissegundos é o tempo que um fusível desses aí, de 25 amperes, demora para desarmar com 200 amperes. Mas aí vocês vão me perguntar, poxa, professor, mas se o fusível é para 25 amperes, deu 25,1 amperes, não tinha que estourar? Pois é, tinha, mas não é bem assim que funciona a vida, né? Então, os equipamentos que a gente liga, muito embora eles tenham um valor de consumo nominal, existe sim variação durante o funcionamento. O que significa falar isso? Vai acontecer do motor, por exemplo, digamos que esse fusível esteja no motor, do motor ter variações de corrente na hora do funcionamento. E mais importante que isso, quando você liga um motor, o que acontece com a corrente do motor? Ela dá um pico lá em cima e depois volta pro nominal. Exato. Quando é então, direto, se você pegar um motor de 10 amperes, vai em 80 amperes.
Então, assim, o fusível, ele tem essa característica que é natural dele, mas que ela é boa, se bem dimensionada, para trabalhar protegendo um equipamento. Porque, por exemplo, o fusível, na hora da partida do motor, não pode ficar queimando, né? Ele só é para queimar quando realmente tiver uma sobrecarga. Então, você tem que escolher, por exemplo, um fusível que a curva de comportamento dele não extrapole, desculpa, não consiga aceitar o funcionamento do equipamento. Vou dar um exemplo. Se o seu motor tiver 25 amperes de funcionamento, mas na hora que ele ligar, ele dá um valor muito alto de corrente, pode ser que o seu fusível não aguente. Por exemplo, 25 amperes, vamos fazer um cálculo de corrente partida aqui, ó. 25 amperes, vamos colocar um IC/N de 8. 200 amperes, ó. Foi 200 amperes que eu tinha falado antes. Então, por exemplo, se eu ligar um motor que tenha 25 amperes de corrente, ele vai dar 200 amperes, se o IP/N dele for 8, que nem eu mostrei ali para vocês. Eu mostrei, eu acho que não apareceu a calculadora, né? Mas, enfim, 25 amperes vezes 8, considerando um 8 de IP/N, dá 200 amperes. Se eu olhar aqui no meu gráfico, 200 amperes no fusível de 25 aqui, ó, que nem eu falei, dá aproximadamente 150 miliamperes, coisa assim. 150 milissegundos, perdão, coisa assim. Então, significa que esse motor partindo, o pico de corrente dele não vai poder exceder 150 milissegundos, senão o fusível desarma. Já deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Excede, viu? Você não consegue fazer partida direta em um motor, muito menos carregado, considerando o fusível com a corrente nominal do motor, tá? Por isso que a gente usa, e aí vocês vão aprender comigo depois, métodos de partida de suavização de corrente. Tá entendendo até aí? Tá tudo tranquilo? Para mim tá tranquilo. Beleza? Então, assim, só deixa eu reforçar para vocês. O fusível vai ter que ser escolhido de acordo com a corrente nominal? Sim, mas vocês têm que lembrar que, dependendo da carga que você tiver, vai ter uma variação de corrente. Essa variação de corrente você tem que considerar na hora de escolher o fusível para ver se a curva de comportamento do fusível aceita aquela carga, tá? E de onde que eu tiro essa curva aqui? Do fabricante. Comprou o fusível da Siemens, pega a curva de funcionamento do fusível da Siemens. E vamos continuar, então. Aí aqui estão os desenhos do fusível, NH e tudo mais. Vamos seguir. Aqui a curva de comportamento do fusível NH. É a mesma coisa, tá? Só que é para um fusível maior. Mas a ideia básica é a mesma. Para frente. E aqui é a simbologia. Então aqui, ó, vocês estão vendo o desenho. O desenho, a simbologia de um fusível é um retângulozinho com um fiozinho passando no meio. Não podia ser mais simples a representação de um fusível, né? Isso aí é o desenho de um fusível. Toda vez que vocês olharem isso aí, fusível no projeto elétrico. Tem outra simbologia? Tem, mas não é a padrão IEC que a gente utiliza. Ok? Vamos continuar, então. Bom, sobre fusível, está entendido? Está tudo tranquilo? Houve alguma dúvida até o momento? Bom, tá todo mundo quieto, né? Então deve estar tudo certinho. Vamos continuar. Tá de boa? Então tá. Então vamos continuar um pouquinho aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar a parte de disjuntor. Ensinei fusível. Fusível, ele é um equipamento mais antigo. Oi. Por que alguns equipamentos grandes, vamos falar assim, alguns painéis, o pessoal prefere usar fusível do que disjuntor? Aí que tá. Eu ia falar exatamente agora. A gente tem, às vezes, uma noção errada de que fusível é mais arcaico, né? Só porque ele existe há mais tempo. Mas isso não necessariamente é verdade. Um fusível pode funcionar tão bem quanto um disjuntor. Dependendo do projeto, ele pode funcionar até melhor, tá? Porque o fusível, ele tem características aí de funcionamento que às vezes podem atender melhor certas aplicações. Mas o mais importante de tudo isso é que a relação de custo-benefício. Tem lugar que não vale a pena você botar disjuntor.
Por exemplo, se você pegar um quadro de média tensão, para valer a pena colocar um disjuntor, você tem que pensar bem, porque eu lembro da época que eu trabalhava com um painel de média tensão, isso tem muito tempo, foi 2011, 2010, coisa assim. Um disjuntor de média tensão saía na base de uns 25 mil reais, 30 mil reais. Se você colocar uma chave seccionadora mais um fusível, saía por volta de uns 12 mil reais. Entenderam? Então, assim, o preço é muito diferente, tem que valer a pena nessa área de média tensão. Se você for olhar Aí, Oi. mas você tem a vantagem que o disjuntor, você desarma, você organiza e volta, né? Qualquer fusívelzinho que se der um curto, ele toda vez Sim, você tem que ficar trocando. Troca. mas aí a gente está pensando na nossa aplicação, né? De pequeno porte. Pequeno porte, volta e meia dá algum probleminha e desarma, isso eu concordo. Mas se você for pensar em uma subestação, queimar fusível não é uma coisa que pode acontecer todo dia, entendeu? Então, é uma coisa que não vai acontecer tanto assim, ao ponto de valer a pena financeiramente em alguns lugares. E tem outra condição também. Tem equipamentos, vou dar exemplo. Inversor de frequência é um negócio muito tecnológico, certo? Muito tecnológico. Tem fabricantes que até hoje indicam que a utilização para proteção adequada do inversor de frequência, ou do soft starter, tem que ser fusível. Entendeu? Então, aí que tá. Se o fabricante falou para usar, você segue. Não. Pode tirar o celular daí de pé. Entenderam? Não quero o celular. Não, papai, segue! Tranquilo. Beleza, então. Vamos continuar, então. Mais alguma dúvida até o momento? Tá tudo tranquilo? Entendeu a justificativa aí? Foi o Jarlison, né? Falou? Entendi sim, Marcos. Obrigado. Tá? Então, resumão. O disjuntor ele é mais tecnológico, isso é verdade. Mas o fusível tem certos lugares que o financeiro vale mais a pena e tem certos lugares que tem a indicação do próprio fabricante, que vale mais a pena usar fusível pelas características do fusível do que o disjuntor, tá? Então, fica aí o ponto sobre o fusível. Não acho que porque ele é antigo que ele não é usado. Pelo contrário, tem muito lugar que só usa em certas coisas fusíveis, tá? Provavelmente não vai parar de usar tão cedo fusível. Bom, continuando. Fusível faz a proteção. O disjuntor faz a proteção do mesmo jeito. Faz a mesma coisa. Eu costumo falar, inclusive, que se você dimensionar um disjuntor tão bem quanto você dimensiona um fusível, os dois vão funcionar iguais. Tá? Só que qual que é a vantagem do disjuntor? O disjuntor, por ser mais tecnológico, ele, e pela estrutura própria que ele tem, ele é reaproveitável. O disjuntor não, você joga fora, né? Fora outras coisas que o disjuntor pode ter contato auxiliar, pode ter um monte de coisa aí que o fusível por si só não tem, né, normalmente. Mas, continuando então, o disjuntor é muito mais tecnológico. E para essas aplicações do dia a dia nossas, o disjuntor vale mais a pena, tá? Então, assim, para aplicação geral, você vai ligar um motorzinho, você vai ligar... O disjuntor é o que vai ser utilizado. Eu mesmo só uso disjuntor nas minhas aplicações, exceto quando o fabricante solicita que se utilize o fusível, aí eu utilizo. Mas qual que é a vantagem do disjuntor? Ele tem a característica de ser reaproveitável, então no longo prazo ele se paga, porque em uma casa pode acontecer de um disjuntor desarmar uma vez ou outra. E aí você não quer ter o trabalho de ir lá e buscar um outro fusível para trocar e colocar no lugar. Então você põe o disjuntor. Porque o disjuntor você vai lá e rearma. Então, por mais que ele seja mais caro no começo, ele se paga depois. E como eu falei, ele é mais tecnológico. Para esses usos de dia a dia, o disjuntor vale mais a pena. Só que aí a gente tem que entender que o princípio de funcionamento do disjuntor é completamente diferente do fusível. O fusível é o seguinte: você tem um fio, esse fio ele tem um coeficiente de ponto de fusão, coisa assim, e aí quando passa muita corrente ele aquece e derrete, né? Por isso que você pode jogar fora o fusível. Já o disjuntor não. O disjuntor ele tem o bimetal e ele tem o efeito magnético. O efeito bimetálico e o efeito magnético conjuntos é que formam a proteção que o disjuntor tem, tá? Então, o disjuntor é chamado normalmente, né, comumente, de disjuntor termomagnético, porque ele faz proteção térmica e magnética, certo? Sendo que a proteção térmica, ela é voltada para a parte de sobrecarga e a proteção magnética é voltada para a parte de curto-circuito. Então, vamos entender o que cada uma delas faz.
Gente, seguinte, o efeito bimetálico, vocês já ouviram falar sobre efeito bimetálico? Eu estudei isso no ensino médio fundamental, coisa assim. Vocês já ouviram falar? Eu não ouvi falar isso, professor. Não, nunca Pode ouviu? repetir, por favor, professor? Efeito bimetálico, nunca ouviram falar? Não. Tá, então eu vou explicar para vocês. O que acontece? Existe um efeito chamado efeito bimetálico, que você tem dois metais diferentes. Metais diferentes, eles dilatam de maneira diferente quando eles estão expostos a uma certa temperatura. Então, pode ter um material que dilata mais e outro que dilata menos. Se você colocar dois materiais que dilatam de maneira diferente juntos, o que vai acontecer? O que dilata mais vai dobrar o que dilata menos. E aí vai acontecer uma curvatura. Essa curvatura é proporcional ao aquecimento, chamado de deflexão, tá? Então, quanto mais o material estica, mais o negócio faz uma curvatura lá e desarma o sistema. Então, esse é o efeito bimetálico, e ele está ali através do aquecimento, ele vai executar a sua proteção através do aquecimento provocado pela corrente. Quanto mais aquecimento, mais esse bimetal curva. Legal. Além do efeito bimetálico, a gente tem o efeito magnético. Dentro de um disjuntor desse, a gente tem uma bobina. Essa bobina, quando você aplica uma corrente numa bobina, o que ela faz, segundo o que eu ensinei para você já em motor? Ela produz um campo magnético, não, professor? Isso, basicamente vira um ímã, né? Então, quando você aplica uma corrente em uma bobina, o negócio vira um ímã. E como ele vira um ímã, ele atrai coisas, né? Aí, o que o pessoal faz no disjuntor? Pega uma bobina, projeta ela para ela magnetizar com um alto valor de corrente, porque daí o que vai acontecer? Na hora que o disjuntor sofrer curto, nessa alta corrente, a bobina magnetiza, puxa um contatinho que desarma o disjuntor. E isso daí é instantâneo, tá? Diferente do efeito bimetálico. O efeito bimetálico ele ocorre de maneira gradual. Então, ele não é muito bom para proteger o sistema contra curto-circuito. Mas para sobrecarga ele é melhor. Então, quando ocorrer sobrecarga, o bimetal vai lá e vai desarmar, porque vai curvando, curvando, curvando até que desarma. Já o magnético, ele vai proteger para curto-circuito, que é quando a corrente vai de uma vez lá para cima, lá no valor máximo, aí a bobina dele vai lá e vai magnetizar e vai desarmar o sistema, tá? Um disjuntor que tem as duas proteções é um disjuntor termomagnético, tá? Sendo que o disjuntor, é possível ter um disjuntor só térmico ou só magnético? Um só térmico ele vai ser bom para proteger de sobrecarga. Um só magnético para curto-circuito. E existem aplicações que precisam desses equipamentos mais específicos, certo? Olha só como um disjuntor é muito mais complexo por dentro. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem um disjuntor por dentro, tá? Olha só o tanto de coisa que ele tem. Ele tem o gatilhozinho aqui dele. Tá vendo a bobina aqui, ó? Vocês estão conseguindo ver esse enroladinho aqui? Mais grosso? Sim. Isso aí é a bobina. E é ela que protege de curto-circuito. Na hora que ocorrer um curto-circuito, isso aqui magnetiza e puxa os contatos que estão em volta dela. E aqui embaixo a gente tem o nosso bimetal. Esse bimetal aqui, a corrente passa por ele, na hora que ocorrer algum tipo de aquecimento nele, o que ele vai fazer? Ele vai curvar e vai empurrar o gatilho que vai desarmar esse disjuntor. Então, a gente tem as duas proteções aqui dentro desse disjuntor. Por isso que é um disjuntor termomagnético, tá? Mais uma curiosidade. Estão vendo essas plaquinhas que tem aqui atrás? Sim. Essas plaquinhas que tem aqui atrás, gente, são as plaquinhas que a gente utiliza para fazer a dissipação do arco elétrico. Por quê? O que acontece? Se ocorrer algum curto ou uma sobrecarga, é porque está passando corrente por aqui, né? Se você abrir o contato, de repente, aqui, vai formar arco. E esse arco, se não for direcionado para algum lugar, ele vai desgastar esses contatos aqui, né? Que ficam por aqui. Então, fica uma plaquinha aqui que puxa esse arco e joga para cá, ó. Jogando para cá, o que vai acontecer? Aqui tem um negócio chamado de estrutura de dissipação de calor, elemento de dissipação de energia. Então, toda vez que ocorrer algum curto, o arco é direcionado para cá
e a energia é gasta aqui, ó. Ela é, basicamente, você vem aqui, aquece essas plaquinhas aqui, só para dissipar a energia. Então, esse aqui protege a vida útil do disjuntor, porque senão, em 2 toques, isso aqui cola, né? Tanto que, por exemplo, um disjuntor muito velho, ou que sofreu muito curto, ele começa a ficar mais escurinho esse fundo aqui, que é onde o arco é dissipado, tá? E fica quente. Se você pegar um disjuntor, na parte onde tem essa câmara de extinção de arco, é onde fica mais quente no equipamento. Tá? Por curiosidade aí, se alguém mexer com isso, pode perceber que tem alguns disjuntores mais velhos e que já sofreram muito curto, muita sobrecarga, aqui fica pretinho, na parte de trás da estrutura. Tá? Então, isso aí é um disjuntor. Marlon, Oi. e o que acontece que quando algumas pessoas assim, falam que o disjuntor cansa, que ele começa a desarmar sozinho? Por quê? Ah, é porque essa estrutura que tem aqui embaixo, ela tem uma mola. Aqui, ó, essa parte aqui embaixo tem uma mola. Quando o disjuntor cansa, é porque a mola ela tá tão desgastada já que não tem força. Na verdade, não é nem a mola, né? Eu até estou falando errado. É o gatilho aqui que ele ficou bambo, sabe? Então é a estrutura que ficou velha mesmo. Tem jeito, tem que trocar mesmo. Quando o equipamento sofre muito desarme, ele acaba desgastando essa estrutura, que é mecânica, né? Mecânica vai desgastando com o tempo, não tem jeito. Ok? Bom, continuando então. Além disso, tem uma coisa que eu não falei aqui nessa parte da aula, que existem fusíveis, olha, falando fusível errado, existem disjuntores que têm classes diferentes. Quando eu falo de classe, disjuntor classe B, disjuntor classe C, tá? O que significa isso? É a mesma coisa que o fusível. Lembra que eu falei para vocês que fusível tem o ultra rápido e o retardado, por exemplo? Seria mais ou menos a mesma coisa. O disjuntor que ele é curva B ou curva C, o que difere nele é a velocidade no desarme perante uma elevação de corrente. Vou resumir para vocês. O curva B, ele desarma mais rápido que o C. Ou seja, o B é indicado para sistemas que têm pouca variação de corrente. O C é indicado para sistemas que têm maior variação de corrente. Por exemplo, quando você liga o motor, né? O motor tem muita variação de corrente. Certo? Continuando, aí aqui um disjuntorzinho mais antigo. Aqui é a simbologia do disjuntor. Deixa eu mostrar aqui para vocês sobre a questão da simbologia. O que significa todo esse desenho aqui, ó? Às vezes pode ficar muito complexo para vocês entenderem, tá? Essa parte aqui, opa, muito grosso. Essa parte aqui, ó, é a parte do contato aberto, tá? Todo disjuntor tem um contato, então, né, vai ter o contato aberto. Aí, beleza. Isso daqui indica para mim que esse aqui é um disjuntor e que tem um gatilhozinho aqui, ó, na esquerda, tá? Essa simbologia aqui, ó, indica para mim que isso daqui é uma proteção térmica, ou seja, a parte de sobrecarga está inclusa nesse disjuntor. E isto daqui indica para mim que este equipamento tem uma proteção magnética. Então, quando eu boto esses dois equipamentos aqui juntos, eu falo que esse disjuntor tem uma proteção termomagnética, certo? Então, isso daqui é o conjunto da simbologia desse disjuntor. Quando você tiver um disjuntor que, por exemplo, é só magnético, você vai ter só essa parte de baixo aqui, ó. Não vai ter a parte de cima. E assim por diante, tá? A questão da numeração desse cara. Como que é feita a numeração desse cara? Lembra que eu falei da questão do 1, 2, do 3, do 4 aqui dos contatos auxiliares, né? Pois é, contato auxiliar, vocês têm que ter noção que é para comando. Disjuntor é para proteção, então não é circuito de comando. Ou ele pode até proteger circuito de comando, mas ele mesmo não é um componente de comando. Ele é um componente de proteção. Então a numeração dele tem outro padrão, certo? Qual é o padrão de numeração dele? Deixa eu pegar aqui o disjuntor tripolar. Disjuntor tripolar, que é esse cara aqui. Numeração vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tiver mais uma parte, 7, 8 e assim por diante. Existe também um outro padrão de numeração. Qual o outro padrão de numeração? L1, L2,
L3. Aí tem aqui embaixo T1, T2, T3. Aí a pergunta, qual que o professor usa mais? A numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que que eu mostrei a outra? Porque pode ser que vocês encontrem, então vocês têm que saber também. Certo? Até o momento tudo entendido? Nenhuma dúvida, né? Deixa eu tirar isso aqui. Tirar o zoom aqui. E aí, vocês têm que conhecer que existem mais disjuntores, né? Tem disjuntor que é disjuntor DR, ele é para proteção de choque, né? Contra choque, contra fuga. Tem disjuntor motor. Disjuntor motor, ele é um disjuntor preparado para acionar motor, então ele tem uma característica um pouco diferente na parte do bimetal dele, que eu vou explicar depois. Aí a gente tem o disjuntor de caixa moldada, que é o mesmo disjuntorzinho pequeno, só que uma estrutura maior, né? O funcionamento dele é a mesma coisa, mas a estrutura é mais robusta. E tem os disjuntores, por exemplo, de alta capacidade a vácuo. Eu, como trabalhei na VEG, por exemplo, eu trabalhava com esse tipo de equipamento, disjuntor de média tensão, corrente aí de, sei lá, 5.000 amperes, sabe? Então, disjuntores enormes. Pra ter uma ideia, esse daqui é uma mola que você tem que ficar puxando aqui, fazendo força, para ela pegar pressão, porque o contato do equipamento tem que fechar de uma vez. Então, é um negócio brutão, assim, que você tem que fazer muita força e dá um barulho na hora que você liga que, te falar, viu? É bom para assustar estagiário como eu era. Eu levei isso com esse negócio já. Bom, então é isso, gente. Queria falar para vocês sobre a questão dos disjuntores. Perguntas? Ficaram dúvidas? Tudo tranquilo? Tá tranquilo? Gente, então é o seguinte, ó, eu fico aqui disponível até as 10 horas da noite, tá? Mas deixa eu fazer anotar a chamadinha daqui de agora, para não perder o nome de vocês. Então, Acácio, Erivaldo, Jarlson, José Carlos, Lucas Pereira, eu vi que o Lucas Antônio saiu também agora. Lucas Antônio, Marcelo. Mais alguém entrou na sala e eu não vi? Ó, Acácio, Erivaldo, Jarlson, José Carlos, Lucas Pereira, Lucas Antônio, Marcelo. Acho que é só mesmo. Era isso? Gente, então é o seguinte, eu estou disponível aqui até as 10 horas da noite. Se alguém quiser tirar dúvida desse assunto ou de algum outro, pode falar comigo à vontade, mas quem já acha que está tudo ok, encerrou a atividade, encerrou a aula. Boa noite e bom sextou para vocês aí. Falou. Valeu.